Olá, irmãos, bom dia. Deus abençoe os irmãos, que os irmãos estejam bem em casa, com saúde. Estamos orando por vocês, que Deus possa estar abençoando, cuidando e amparando nesse tempo de dificuldade. Mas eu gostaria de compartilhar com os irmãos a continuidade no estudo de Salmo 119. Estudamos terça-feira passada, Salmo 119, do versículo 9 ao 16, e hoje eu gostaria de continuar com o versículo 17 a 24. Peço que você que está ouvindo possa pegar sua Bíblia, não fazer nada enquanto estiver ouvindo essa mensagem, porque o objetivo aqui é você aprender e buscar aqui na palavra a leitura e acompanhar os versículos, tá bom? Então, peço que, se possível, você esteja com a sua Bíblia aberta aí, acompanhando. Salmo 119, versículo 17 a 24. Eu vou estar lendo o trecho todo para os irmãos. Então, acompanhe aí. Versículo 1. Faze bem ao teu servo para que viva e observe a tua palavra. Abre tu os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. A minha alma está quebrantada de desejar os teus juízos em todo o tempo. Tu repreendeste asperamente os soberbos que são amaldiçoados, que se desviam dos teus mandamentos. Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois guardei os teus testemunhos. Príncipes também se assentaram e falaram contra mim, mas o teu servo meditou nos teus estatutos. Também os teus testemunhos são o meu prazer, os meus conselheiros. Então, irmãos, nesse trecho aqui nós vemos grandes verdades, sempre enfatizando que o Salmo 119 ele é focado na palavra de Deus, no amor à palavra de Deus, né? Mas vem nossa mente as certas perguntas, né, para o texto. Eu gostaria que os irmãos pensassem sobre essas perguntas, que diz assim, a primeira pergunta, estamos mesmo dando maior valor à palavra de Deus? É uma das perguntas que podemos fazer ao Salmo inteiro, o Salmo 119. Outra pergunta, Deus é a minha primeira opção quando eu tenho problema ou é a última opção? Será que você procura a Deus em primeiro lugar ou você procura depois quando você está passando por um problema? Ou quando você está bem, você está tranquilo, não tem nenhum problema nem nada, você não busca a Deus? A palavra de Deus, ela é doce como o mel ou ela não é doce como o mel para mim, para você? Será que ela é ou não é doce aos nossos ouvidos ou nossos olhos? Tenho visto o amor de Deus por minha vida todas as vezes que eu abro Sua palavra e falo com Ele em oração? Será que é verdade isso nos nossos corações? Que toda vez que eu abro a palavra de Deus, eu vejo que Deus está falando comigo, que é uma bênção, Deus fala e Deus me instrui? Será que é assim? Será que o pecado ele tem sido amargo e Cristo tem sido doce para nossas vidas? Será que tem sido essa a nossa realidade? Mesmo com tantos problemas, né, que nós estamos passando, às vezes tem que parar os cultos, às vezes tem que voltar a cultos online, às vezes tem que vai e volta de novo, e tantos esses problemas, será que tem afetado os irmãos? Será que tem atrapalhado a vida de comunhão com Deus? Deus ele tem nos providenciado, irmãos, o melhor, e a sua palavra ela nos ajuda a sermos transformados à imagem de Cristo. E o salmista aqui ele procura nos lembrar, procura encorajar ao coração dele, ao coração do salmista a lembrar disso, e é um desafio para nossas vidas. Então, irmãos, eu gostaria de deixar alguns princípios desse trecho, e esses princípios são algo que falou ao coração do salmista e que falou ao meu coração também quando estava preparando esse estudo, porque no início, nos versículos 17, 18 e 22, nós vamos ver agora as súplicas do salmista para com Deus. Vamos ver as súplicas que o salmista faz. Ele suplica, ele pede, ele anseia a Deus certas coisas.
E nós vamos ver no versículo 17, ele diz: faze bem ao teu servo. A primeira súplica que ele faz: faze bem ao teu servo para que viva e observe a tua palavra. Então, irmãos, nós vemos que o pedido do salmista é para que Deus o abençoe e lhe dê sua graça, para ter sensibilidade e seguir aos ensinamentos de Deus. O salmista ele pede isso, ele pede para que Deus faça o bem a ele. Que bênção que nós temos, né, irmãos? Que bênção nós temos de saber que a palavra de Deus sempre nos fará o bem e nunca o mal. A palavra de Deus nunca vai fazer o mal contra nós. Ela pode ferir e nos machucar o nosso orgulho muitas vezes, mas é para o nosso bem, ela vai curar. Ela nunca é para machucar para mal. Deus ele faz feridas em nós, mas ele nunca deixa essas feridas abertas. Deus nunca deixa feridas abertas. Ele sempre procura curar as feridas. Fica cicatrizes, sim, mas Deus procura curar as feridas que nós temos, muitas vezes culpa do pecado, muitas vezes Deus ele procura trabalhar em certas áreas que nós não queremos que Deus trabalhe por causa do nosso orgulho, por causa do nosso pecado, né? Mas Deus vai lá com a sua palavra, ele procura, e sempre, irmãos, é para o bem, para trazer paz, para algo que vai nos abençoar, nunca para o mal. Depois o salmista faz outra súplica, no versículo 18, ele diz: abre meus olhos. O versículo diz: abre tu os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Então ele diz: abre tu os meus olhos, abre, Senhor Deus, os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Irmãos, o salmista ele pede que Deus abra os seus olhos para ver as maravilhas de Deus, e isso é algo maravilhoso. Será que nosso coração, irmãos, antes de lermos a palavra de Deus, é assim como o salmista? Será que nosso coração é assim? Antes de nós lermos, nós procuramos pedir a Deus que Deus faça isso? Muitas vezes nós erramos em não orar para Deus, né? Que Deus abra as nossas mentes, os nossos olhos, para que enxerguemos a sua palavra, a sua vontade para o nosso dia. Para que Deus fale através da sua palavra a sua vontade para o nosso dia, para a nossa semana, seja o que for que precisar. O salmista ele quer que os seus olhos sejam abertos para conhecer mais e mais da palavra de Deus, para que ele seja instruído, para que venha o conhecimento de Deus e ele possa entender. Por isso que ele pede: abre tu os meus olhos. Depois, irmãos, a terceira súplica do salmista, no versículo 22, ele diz: tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo. Ele diz: tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois guardei os teus testemunhos. Irmãos, o pedido do salmista está ligado às suas perseguições, irmãos. Depois nós vamos ver que sobre ele estava vindo, né? Por ele amar a palavra de Deus, por ele ansiar a palavra de Deus, muitas pessoas estavam oprimindo ele, como é nos nossos dias, né? O mundo ele nos odeia porque ficamos incomodados porque eles ficam incomodados com a verdade. Porque a verdade ela incomoda, a verdade machuca, a verdade ela atrapalha quem ama a mentira, né? E hoje em dia tem sido assim, o mundo ele tem amado mais a mentira do que a verdade. E quando você vai falar a verdade, eles ficam falando mal, não gostam, não querem ouvir, né? E continuando, irmãos, no versículo 21 e 23, nós vamos ver que os ímpios eles não têm amor pela palavra de Deus. O salmista ele vai nos ensinar. No versículo 21 a 23, vamos ver que os ímpios eles não têm amor pela palavra de Deus. Versículo 21 diz: tu aprendeste asperamente o soberbo, tu repreendeste asperamente os soberbos, que são amaldiçoados, que se desviam dos teus mandamentos. No versículo 22, tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois guardei os teus testemunhos. E no versículo 23 diz: príncipes também se assentaram e falaram contra mim, mas o teu servo meditou nos teus estatutos. Irmão, esses versículos, eles retratam aquela pessoa que acha que aprendeu tudo, né? Muitas vezes temos essas pessoas que acham que aprenderam tudo, que sabem de tudo.
ou que já leram tanto a Bíblia, que se diz um crente muito maduro, e ele acha que tem princípios que eu não vou mais precisar estudar. Eu não preciso mais estudar a palavra de Deus, porque eu já aprendi todos os princípios que a Bíblia me ensinou, e eu já sou velho, eu já tenho tantos anos de experiência. E muitas vezes, irmãos, infelizmente, não é nem a pessoa que é velha e experiente na palavra de Deus que fala isso, mas pessoas novas que nem que são novos convertidos ou que não conheceram ainda, não tem tanto tempo de Bíblia, e ele fala que já não preciso disso. Tem certas denominações que chamam igreja sem placas, igreja sem placa, que dizem que não precisa de ter placa, não precisa de ter templo nem nada, não tem que ter pastor, não tem que ter isso, não tem que ter aquilo outro. E muitas pessoas estão sendo enganadas, irmãos, com isso. Nós precisamos da palavra de Deus, nós precisamos ir para a igreja, nós precisamos de tudo isso. Precisamos de um pastor, precisamos de instrução, precisamos de dedicação na palavra de Deus todos os dias, precisamos de oração. Não tem como um crente viver sem isso, irmãos. É impossível um crente viver sem essas coisas. Se você pensa, irmãos, se você pensa, irmão, que já sabe de tudo, não se esqueça de uma verdade, irmãos, que a Bíblia ela é uma escola sem fim. A Bíblia era uma escola sem fim. Então não existe último ano, não existe terceiro ano e depois de lá acabou e aí agora eu vou ter que fazer faculdade. Não existe isso na Bíblia. Não existe o último dia de aula com a palavra de Deus. Quando se trata da palavra de Deus, ela sempre nos ensina. Sempre. Nunca ela vai parar de nos ensinar. A palavra de Deus ela sempre vai nos ensinar. Irmãos, falando sobre esse tema aqui e nos versículos sobre os príncipes que oprimem o salmista, é interessante como, falando sobre o ensino da palavra de Deus, né, que a palavra de Deus nos ensina, e a verdade ela incomoda os ímpios. Tem certos versículos que eu achei aqui, procurando num comentário, e ele foi grifando esses versículos, e é interessante. No versículo 23 ele fala, se desviam dos teus mandamentos os ímpios. No versículo 53 do Salmo 119 diz, ímpios que abandonaram a tua lei. No versículo 61 também, tudo no Salmo 119, esses versículos que eu estou grifando, ele diz, bandos de ímpios me despojaram. E versículo 69 diz, os soberbos forjaram mentiras contra mim. E também no versículo 78, confundam-se os soberbos, pois me trataram de uma maneira perversa, sem causa. No versículo 95 também diz, os ímpios me esperaram para me destruírem, mas eu considerei os teus testemunhos. Versículo 110, os ímpios me armaram laço, contudo não me desviei dos teus preceitos. Versículo 122, não deixes que os soberbos me oprimam. Versículo 155, a salvação está longe dos ímpios, pois não buscam os teus estatutos. Versículo 158 diz, vi os transgressores e me afligi, porque não observam a tua palavra. Versículo 161, príncipes me perseguiram sem causa. Irmãos, todos esses versículos eu citei rápido, mas depois os irmãos podem ver com calma. Está falando sobre as pessoas que não amam a palavra de Deus, e o salmista ele fica triste com essas pessoas. Ele fala, pessoas que não conhecem a tua palavra, não buscam a tua palavra, eles oprimem o salmista, oprimem ele porque ele conhece a verdade, ele ama a palavra. E é como aquela frase que eu citei para os irmãos, eles odeiam a verdade, eles amam a mentira. É o que acontece hoje nos nossos dias e vai acontecer até que Cristo volte. 2 Timóteo 4,3 diz, irmãos, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Então, irmãos, esse versículo é contemporâneo, né? Nós vemos isso hoje em dia, né? Pessoas que buscam doutores, buscam sábios aqui no mundo, né? Que falem o que eles querem ouvir, né? Falem coisas que vai ser bom para o coração deles, que eles vão se sentir bem.
Mas, irmãos, a verdade não é essa. A verdade é que se eu for pregar a palavra, se ou alguém for pregar a palavra de Deus, ela vai ser bênção, mas ela também vai ir contra o pecado da pessoa. A palavra de Deus, ela não trata com panos quentes, ela não trata com carinho o pecado, ela não trata com amor o pecador desse jeito, continue pecando, fique tranquilo, Deus é amoroso, Deus vai ser compassivo, não vai trazer algo ruim, não vai acontecer se você continuar pecando. Irmãos, a palavra de Deus diz que os pecados têm consequências, a vida longe de Deus tem consequências. Se você fugir e se apartar da leitura da palavra de Deus, da comunhão com os irmãos, da oração, você vai cair em tentação. A Bíblia é clara, irmãos. Então, hoje em dia nós temos visto que os homens têm amado mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Que não seja isso, irmãos, que não seja assim o nosso coração, que o nosso coração esteja ansiando pelas coisas de Deus, que nosso coração ame as coisas de Deus, como o salmista. É difícil, irmãos, falar, como amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. É difícil, irmãos, porque vai contra o nosso orgulho, vai contra o nosso coração pecaminoso. Nós não queremos fazer isso porque nós temos o pecado dentro de nós. Mas quando nós nos empenhamos, nós buscamos e pedimos a Deus, Senhor, abre os meus olhos para que eu entenda a tua lei. E Deus vai abençoar, Deus vai abrir os seus olhos, Deus vai dar maior amor pelas coisas de Deus do que as coisas do mundo. Irmãos, e aí sim, Cristo vai ser doce e o pecado vai ser amargo. A sinceridade de um coração apegado à lei de Deus, irmãos, os próximos versículos, do versículo 19 ao 20, nós vamos ver a sinceridade de um coração apegado à lei de Deus. O salmista diz no versículo 19: Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Irmãos, um comentarista diz, e é algo interessante, diz como os patriarcas da antiguidade também somos peregrinos neste mundo e precisamos da orientação do Senhor em nossa jornada. É interessante, irmãos, como é que nós precisamos da orientação do Senhor na nossa jornada. Assim como nós precisamos, irmãos, de regras no trânsito, pessoas que dirigem, né, que têm carteira, precisa de regras, o país precisa de regras no trânsito para seguirmos numa estrada e não acontecer nenhum acidente, nem nada de ruim. Assim, irmãos, também é a palavra de Deus para nós, e o salmista quer que Deus o ajude lhe ensinando seus mandamentos para saber onde deve ir. Ou seja, tem regras, irmãos, tem coisas para seguirmos. Se nós não seguirmos, vai acontecer um acidente. Somos, irmãos, peregrinos e forasteiros aqui nesta terra, pois o nosso lar está nos céus. O nosso lar está nos céus, irmãos. Temos a esperança de que estaremos com o nosso Redentor nos ares. Nós temos essa esperança, nós temos que lembrar disso. Temos que viver pensando nessa alegria de poder encontrar o nosso Deus, poder encontrar o nosso Salvador. Mas ainda temos essa caminhada aqui na terra, irmãos. Vamos viver como peregrinos, vamos viver como o salmista está falando. Sou peregrino aqui. Versículo 20 diz: A minha alma está quebrantada de desejar os teus juízos em todo o tempo. Mais um comentarista diz: o salmista sentia um anseio profundo de ler e de meditar sobre os preceitos de Deus, e ao contrário de muitos viajantes hoje, não tinha medo de pedir orientação ao Senhor. Se gastarmos tempo meditando na palavra e buscando ao Senhor, Ele nos mostrará o caminho da vida. Irmãos, é como um navegador, como aquelas pessoas que precisam de bússola para poder seguir com o seu navio, precisa de um GPS. Irmãos, é a palavra de Deus. A palavra de Deus ela mostra o caminho, ela mostra o lugar aonde você tem que ir. Pode parecer algo difícil para você, irmãos, mas tira isso da cabeça. Não é difícil seguir os princípios de Deus, não é difícil seguir a vontade de Deus, não é difícil ler a palavra de Deus e entender. Se você não é salvo, sim, aí é difícil, é impossível você conhecer a vontade de Deus se você não é salvo. Mas se você é salvo, é possível sim. Você precisa pedir, como o salmista fala, abre meus olhos. Irmãos, Romanos 7,12 diz:
E assim a lei é santa e o mandamento justo é santo, justo e bom. Paulo falando aos Romanos, desafiando e lembrando eles disso, que a lei ela é santa, a lei ela é boa. E ele diz que o mandamento é santo, justo e bom. O mandamento era para o nosso bem, o mandamento é bom, faz bem. Continuando, irmãos, nós sabemos que pecados, eles podem nos cegar. Pecados podem tirar a nossa alegria e também nos cegarmos para com a lei de Deus. A alma e o ser do salmista, irmãos, ele encontra-se prontos para ouvir a voz de Deus de forma submissa e preparada. Mesmo pecador, ele entende que ele precisa da lei de Deus, ele precisa de Deus, ele precisa se chegar a Deus, precisa ouvir e conhecer mais do seu Salvador. Prontamente preparada a alma do salmista, o seu coração ele quer obedecer qualquer que seja a vontade de Deus. Será que, irmãos, o nosso coração é assim? Nós estamos preparados a obedecer qualquer que seja a vontade de Deus? Se Deus falar algo que vai contra o nosso desejo, contra o nosso orgulho, será que nós estamos dispostos a seguir ou não? Irmãos, temos que pensar, temos que lembrar disso, irmãos. Muitas vezes a palavra de Deus ela vai contra o nosso pecado, ela vai contra o nosso orgulho, ela vai contra certas áreas que precisam ser modificadas. Você está disposto a fazer isso? Você está disposto a ser moldado ou como o vaso do oleiro, né? Você está disposto a ser quebrado e feito de novo para poder ser melhor, tirar as imperfeições, né? Você está disposto? Esse é o desafio da palavra de Deus. Irmãos, para terminarmos, versículo 24, nós vamos ver o melhor conselho vem da palavra de Deus. Versículo 24, nós vamos ver que o melhor conselho vem da palavra de Deus. Diz o versículo: também os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros. Irmãos, como é maravilhoso, porque os conselheiros do salmista são os princípios da palavra de Deus, né? Nesse pequeno trecho, nós podemos ver que o salmista, por conhecer a Deus, ele pede para que ele abra os seus olhos, né, irmãos? Ele lembra daquele versículo: abre meus olhos, pois ele sabe a necessidade da comunhão com Deus através da sua palavra. Ele sabe que a palavra de Deus ela é instrução, ela é princípio, ela é boa, ela traz benefícios. E o fato, irmãos, quando ele fala os meus conselheiros, é a seguinte pergunta: onde encontro o melhor conselho, irmãos? Onde você encontra o melhor conselho? Onde eu encontro a melhor solução? Onde que eu vou tirar a melhor solução? Onde encontro descanso? Irmãos, lembra da história do filho de Salomão? Se eu não me engano é Roboão. Ele pediu conselho para os anciões, ele pediu conselho para os sábios. E depois ele pediu conselho para os amigos dele. E os irmãos conhecem a história. Quem que deu o melhor conselho, irmãos? Foram os sábios, foram os antigos. E ele deu ouvido para os mais novos, que não tinham conhecimento algum. Irmãos, a palavra de Deus ela é mais antiga. Ela tem mais princípios do que você pode imaginar. A palavra de Deus ela é sabedoria, ela é instrução, ela é ajuda. Ela é a palavra de Deus. Será que os irmãos não estão esquecendo de que a palavra de Deus ela é a palavra de Deus, ela é a instrução de Deus para nossas vidas. Pode parecer redundante falar que a palavra de Deus é a palavra de Deus, mas muitas vezes nós estamos tão acostumados a falar: não, sim, eu li a palavra de Deus, eu li a Bíblia, eu li a Bíblia. Mas ela é instrução, irmãos, ela é Deus falando conosco, a palavra de Deus. Irmãos, Deus quer falar com você diariamente. Essa é a verdade. Deus quer falar com você diariamente. Você está disposto a ouvir o que Ele tem a falar? Será que você está disposto a ouvir o que Deus tem a falar a você? As verdades desse trecho que nós estudamos, irmãos, devem servir de ânimo e desafio para nossas vidas, porque cada dia precisamos ouvir a voz de Deus e ouvir sua instrução. Irmãos, precisamos ouvir a palavra de Deus. Precisamos meditar na palavra de Deus, como eu falei no último estudo, naquela descrição de meditar, de se dedicar na palavra de Deus, de pensar na palavra de Deus, de estar com ela, refletir os princípios da palavra de Deus. Nós precisamos, irmãos, ter isso na nossa mente.
Precisamos lembrar. Esse é o desafio, irmãos. Esse é o desafio da palavra de Deus para os irmãos esta manhã. Que Deus possa estar abençoando os irmãos, que os irmãos possam estar lembrando dessas verdades. Procure ler de novo o trecho, procure ler com atenção e tentar entender e repassar essa mensagem de novo. Porque, irmãos, no versículo 24 ele está falando: também os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros. Que a palavra de Deus possa ser o verdadeiro conselheiro na sua vida, irmãos, porque é a palavra de Deus, é Deus falando com você. Tá bom, irmãos? Deus abençoe. Vamos estar orando e terminando esse estudo, tá bom? Oremos. Seu Deus, Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra, obrigado, Senhor, pela instrução dela. Te agradecemos porque ela conhece, Pai, os nossos caminhos, conhece nossas intenções, Senhor. Ela sabe tudo, Senhor. Ela vai direto nas nossas juntas e medulas, nosso alma, espírito, Senhor. E ela é apta, Senhor, para nos instruir, se nós permitirmos, Senhor. Mas o Senhor ainda é amoroso para conosco. Abençoe, Pai, os irmãos, estejam com eles esta manhã, esteja os desafiando e os instruindo, Senhor, na Tua palavra. Que não percamos o amor, Pai, pela Tua palavra, que não percamos, Senhor, o desejo de estudá-la e lê-la, Senhor, cada dia. Senhor Deus, abençoe, Pai. Oramos em nome de Cristo. Amém. Amém, irmãos? Grande abraço. Deus abençoe.